Está aqui o presidente da Rota das Etnias, o Adejanir Vasconcelos, nos trazendo o escritor José Carlos Heinemann, que traz a história do povo pomerano, a Rota das Etnias. Hoje ele traz 3 obras aqui na emissora, uma que são narrativas que nossos avós contaram. Então são contos pomeranos. O Pequeno Príncipe, escrito em pomerano, que legal, né? E também um outro livro dele que é da Pomerânia ao Brasil, a história de uma família imigrante. José Carlos, bom dia, é um prazer recebê-lo. Bom dia a você, muito obrigado pelo convite, a acústica também, os ouvintes dessa rádio. Um prazer imenso estar aqui com o Dejair Vasconcelos, falando um pouco da questão pomerana no Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Bom, o Adejanir, e o conhecimento com o José Carlos foi através da Rota das Etnias. Bom dia a todos. Bom dia. Eu vou usar uma frase bem comum aqui, que muita gente usa e nada acontece por acaso, né? Há uns 4 anos atrás, eu fui procurado, quando eu estava como diretor da Câmara de Vereadores em Arambaré, que voltei ao cargo, estou lá, fui procurado pela Andréa Marte, uma descendente de pomerana e cuida do site dos pomeranos no Brasil e fora daqui, que o senhor José Carlos estaria vindo a Arambaré para fazer uma palestra sobre pomeranos. E eu fui também curioso na época, né? Bom, vamos assistir, vamos dar a oportunidade, vamos ceder o espaço. E aquilo ali para mim foi eu descobri muita coisa, e uma das principais descobertas da época foi que o senhor José Carlos apresentou para nós uma semelhança incrível que existe da parte da antiga Pomerânia, que hoje é Alemanha e Polônia, um mar Báltico, com a nossa costa da Lagoa dos Patos, né? A semelhança geográfica é muito grande. E aí, Albert, eu trabalhei na Secretaria de Turismo durante quase 2 anos, e em contato com outros secretários em reuniões, a gente, vamos conversar outros municípios e fazer um trabalho em conjunto. Iniciamos por Dom Feliciano, secretária de Dom Feliciano na época era a Raquel Tisca, e conversamos numa reunião e diz, vamos criar um roteiro turístico. E denominamos esse roteiro porque nós temos nesse roteiro etnias diferentes. Nós temos o polonês, e temos o alemão, que é o pomerano, e nós temos a nossa cultura gaúcha. Então é uma união de culturas e denominamos Rota das Etnias. E a gente vem trabalhando forte esse projeto ano passado. Agora já estamos, através, inclusive, de um incentivo que nós recebemos muito grande aqui do Fábio, num programa que nós tivemos. Teve o Clayton aqui de Camaquã, secretário, teve o pessoal do Cristal, de Dom Feliciano. E diz, vamos criar uma associação para que isso tenha continuidade. E nós criamos a associação, hoje já está toda a documentação está em cartório, já está eleita a diretoria da associação, e agora é uma associação público-privada, onde nós vamos ter a participação de empresas, setor privado, são pessoas, que somos 12 fundadores, e dos municípios que vão estar entrando que vai formar essa rota, né, essa Rota das Etnias. E através do seu José Carlos Heinemann, nós estamos buscando, ele está fazendo um trabalho há muitos anos pelo Instituto Pomerano Brasileiro, trazendo resgate da cultura, das histórias dos pomeranos, como está nos livros, né? E para que se venha a desenvolver essa região através do turismo. A gente percebeu estudos e que pós-pandemia, uma das coisas que mais vai crescer no mundo é o turismo. Então a gente está trabalhando, buscando atrair turistas para essa região. Nós temos no Brasil hoje, segundo as pesquisas aqui que nos apresentou o José Carlos Heinemann, mais de 400 mil descendentes de pomeranos espalhados Muito pelo bem. Brasil. Perfeito. E vamos trazer para cá. Vamos conversar um pouco então com o José José Carlos, que é o que está trazendo os Perfeito. livros. Bom, Zé Carlos, primeiro, você é pomerano? Não, eu sou índio brasileiro, sou adotivo de uma família Heinemann, que me pegou aos 9 anos de idade, mas me educou numa educação alemã. E quando eu tinha 17 anos, eu saí de São Paulo, eu morava lá, e fui estudar diaconia. E aí começa a minha história com os pomeranos. Em 1972,
a 75 eu fiquei no Espírito Santo, enclausurado numa população de Lagoa de 500 habitantes, e na escola tinha 33 colegas. Então, quando havia saída para os colegas saírem para ir para casa, eu ia junto, porque era convidado, porque voltar para São Paulo não dava tempo, né? Então os amigos diziam: ó, minha irmã vai casar, de vestido preto, vai ter 3 dias de festa, vem junto, vem lá, você é convidado. Então eu comecei a escrever sobre esses Isso há quanto costumes. tempo? Isso foi em 72, 1972. E ainda se mantinha a tradição do vestido preto. Ainda tinha no Espírito Santo, tinha tropa de burro, né, na estrada que Não, levava. porque a questão do vestido preto, isso vem lá da época dos senhores feudais, né? Era um Sim, protesto das sim. noivas. Não, não era um protesto, né? Os livros têm escrito errado. Isto era uma mentalidade da sociedade espanhola e portuguesa, que foi levada para Irlanda, Inglaterra, no conjunto da Inglaterra. E isso foi trazido para a Pomerânia. Então, não tem nada a ver com castigo ou saída da casa da noiva. Os livros têm errado muito sobre isso. Alguns. Não existe uma verdade absoluta, né? Não, não Então, existe, mas a gente vê os outros, modelos de alguns costura. historiadores apontam como sendo um protesto, porque na época se dizia que a primeira noite da moça era com o senhor feudal. Isso em toda a Europa aconteceu, isso em toda a Europa, não Pois só na questão e pomerânia. o vestido preto, segundo eles, no ponto de vista deles, não sei se está certo ou se está errado, assim como não posso garantir que a sua versão esteja correta também, mas eles trazem isso aí. A gente teve alguns historiadores trazendo. Sim, meus colegas, né, hoje são meus amigos, né, eles trazem isso aí. Mas a minha versão é a questão da moda da época, que era preto, que foi trazida da Espanha e Portugal para a Irlanda e chegou à Pomerânia. Então, e o vestido preto era guardado para as festividades religiosas da época na Pomerânia. Depois a mãe passou para a filha. E muitos vestidos, eles nem sabem, eram abotoados para a mãe dar de amamentar as crianças dentro da igreja, em Pentecostes, na Páscoa, no Natal. Então, essa questão realmente é problemática, é dúbia. Tem várias versões, né, de saída da casa, dos pais. Então, a ausência da mulher pomerana. Tem muitas versões. Eu vou pela arte, porque a arte designa a questão preta. Quem quebra essa questão é a Rainha Vitória da Inglaterra, depois ela casa de branco. E aí o mundo ocidental usa o vestido branco. Mas as questões do Brasil, os costumes que eles trazem, é o único lugar no mundo ainda que se usa esses costumes. Na Austrália, Estados Unidos, para onde eles foram, para o Chile, Chiloé, nos arquipélagos, eles perderam esses costumes. Então, ainda que se mantém no Brasil. Então, nós estamos recuperando muitos costumes, por exemplo, da Páscoa, né? De enfeitar o chão até a casa, da estrada até a casa, com pétalas de rosas ou de flores locais. Significa o quê? Jesus Cristo é bem-vindo na nossa casa. Depois, à tarde, era o costume de visitar a casa do vizinho, né? Todos os membros. Então, deixava-se as pétalas na estrada para dizer, ó, boas-vindas aos vizinhos que vêm aí em nossa casa. Então, esses costumes estão sendo alguns resgatados em alguns lugares no país, como, por exemplo, no Espírito Santo, essa questão das pétalas jogadas no chão. Então, isso é importante, nós resgatarmos essas histórias também do livro. Os contos pomeranos são lendas que foram contadas para a última geração que veio na Pomerânia antes de 1850. Então, essas lendas, muito se perdeu no Brasil. E a gente está recuperando 74 lendas que a gente traz para os descendentes pomeranos verem que seus avós ou bisavós ainda tinham conhecimento, que eles não têm mais, infelizmente, né? Bom, começando com o livro da Pomerânia ao Brasil. A história de uma família imigrante. É uma história, ela é fato? Real, ela é real. Um amigo meu, 3 dias antes de falecer, em 2021, disse, olha, encontrei o diário de nossa bisavó, tataravó, escrito em alemão antigo, e eu queria escrever um livro.
E 2 dias antes dele morrer, ele mandou 4 fotografias que ele achou desse tempo. Então, aí ele morreu, a família se reuniu em Santa Catarina e disse, olha, aqui está o diário e aqui tem umas 4 fotos e você, se puder, escreva o livro para ele, né? Então, eu escrevi o livro, só que quando eu percebi, a história é completa. A história é completa da... Eles estavam vivendo em Slavia, no leste da Pomerânia, perto da Lituânia. Eles viveram lá como servos de nobres da sociedade pomerana. Eles tinham a viagem ao Brasil, toda a viagem descrita no navio de 3 meses que durou. Eles tinham depois a vida deles, de Santos às lavouras de Botucatu, de café antigamente, até a fazenda que eles tinham, do José Gomes, um coronel, dono de fazendas de café, a qual eles trabalharam, mas eles não gostaram. Depois tem a vinda deles para Santa Catarina, que o navio infelizmente naufragou, muitos morreram, mas eles foram salvos na praia. Depois um outro navio os capitaneou e levou para Santa Catarina, depois a história de Santa Catarina. Então é a história de uma família imigrante pomerana no Brasil a mais completa. Então eu fiquei surpreendido porque estava tudo escrito no diário. Claro que com as questões históricas, como eu conheço a região ao vivo, né? Eu estive lá 2 vezes nessa região, então pude acrescentar mais coisas no livro. Mas é uma história fantástica de uma família pomerana, simples, pobre, mas que alguém da família, sua tataravó, descreveu os acontecimentos enquanto ela vivia. Depois sua filha continuou, então nós temos uma história completa. Então essa história, homenagem ao meu amigo que faleceu, e a história dele está contada. E esse livro foi espalhado para Rondônia, Manaus, onde tem comunidades alemãs, pomeranas, em todo o Brasil, até o Rio Grande do Sul. Então é um grande presente, uma grande homenagem a ele, e que fala da família Ulrich e Jenhen, que são pomeranos que a gente comprova que nasceram lá, viveram lá, e no Porto de Hamburgo um amigo mandou toda a designação do navio, do capitão, da viagem, como foi a viagem deles para o Brasil, né? Até eles chegarem em Santos. E aí de Santos eles foram remanejados para as fazendas de café em São Paulo. Bom, então nessa aqui é uma narrativa Uma narrativa, da saga desta família. Dessa família, né? Muito interessante porque é a história completa, né? Bom, e você escreveu o livro de Saint-Exupéry? Não. Esses foram colegas, como o Instituto Cultural Pomerano Brasileiro está revendo vários livros. Eles pediram para um colega do Espírito Santo, que é mestre em línguas, Ismael Tresman, traduzir isso. Então, ele foi traduzido para pomerano. Para pomerano, né? A grafia toda em pomerano. Toda em pomerano. E até há uma dificuldade nisso, porque se ouve pela história que os livros pomeranos teriam sido queimados. Sim, foram queimados. Com a finalidade de tornar-se um idioma... Alemão Hochdeutsch, o alemão alto, né? De escritores, universitários, de estudantes, de intelectuais. Realmente os livros de pomeranos foram todos queimados e a gramática foi sumida. Já em 1536 desapareceram os livros. Então, esse meu amigo pesquisador, Ismael Tresman, que vive no Espírito Santo, é um perito nisso. Então, ele está recompondo não só a questão linguística, mas também dos dicionários pomeranos, né? Ele está lançando, se não me engano, agora esse mês que vem, mais um dicionário de 1.351 páginas, importantíssimo. Palavras que são em pomerano com significado em português. Isso é muito importante porque aí dá uma ênfase maior de palavras que são pomeranas, escritas em pomerano, e como se escreve realmente, né? E atualmente você reside onde? Eu resido em Novo Hamburgo, sou casado com a Julia Bart Heinemann, que é pomerana, descendente de pomeranos, em Novo Hamburgo. Mas eu viajo constantemente pelo Brasil todo. Eu agora, depois dessa vinda aqui, entre vocês, eu vou para Botucatu, interior de São Paulo, para presentear com livros as pessoas que também me ajudaram de lá, das lavouras de café, que tiraram fotografia para mim, eu não estava lá. Então eu vou
ter um contato com essas pessoas lá, né? Muito interessante. Bom, e essas obras, seu Adejanir, também ajudam a contribuir aí nessa rota de etnias. Isso aqui contribui diretamente, né? Porque agora, nessa vinda do Sr. José Carlos, ele esteve ontem, foi uma peregrinação, né? Levando para os municípios, os 5 municípios que compõem a Rota das Etnias, receberam para suas bibliotecas e para as escolas, né? Exemplares dos livros, um dicionário de pomerano também, que é para que se leve às escolas, lá com as crianças, eles passam a ter acesso a essa literatura, porque nós temos no interior aqui do município de Camaquã, nós temos escolas que têm ainda crianças, felizmente ainda não acabou, tem crianças que falam o pomerano. Nós temos a professora Aline Turov, que faz parte da nossa associação, ela é professora na Santa Alta, acho que é, né? E lá tem alunos ainda, tem outro lugar que, quando fundado o município, mais de 70% da população é pomerana, é Cristal, né? Então tem uma descendência muito grande, e a parte de Dom Feliciano é o polonês, porque a Pomerânia foi dividida. A antiga Pomerânia, hoje ela é a Alemanha e a Polônia, né? Então está se levando, o senhor José Carlos ontem visitou os prefeitos da região, aqui no Cristal, tivemos... Chuvisca também. O prefeito Ivo recebeu ontem aqui. Chuvisca tem muitos poloneses e muitos pomeranos. Mas ontem, conversando com a secretária de Educação lá da Chuvisca, até ela comentou que tem mais pomeranos do que poloneses na Chuvisca, né? Eu acredito que sim. O senhor José Carlos estava comentando uma coisa e muito interessante. Na nossa região, aqui a localidade de Santa Alta, por exemplo, tem ali a festa do colono, na Sociedade Agrícola Feliz, onde a maioria dos seus integrantes são pomeranos. E anualmente se faz a festa do colono na Sociedade Feliz, né? Isso ocorre sempre no mês de julho, né? E lá, eu acredito que seja uma das maiores colônias pomeranas aqui da nossa região. De Camaquã. E na região. Na região também. Se não é a maior, uma das maiores, né? Então, tem o bairro aqui, vocês têm o bairro. Vão ter os livros, né? Santa Alta, Viegas, né? No Brasil nós temos 400 aproximadamente, né? Não tenho o número exato, mas nós temos 425 mil descendentes pomeranos. O Rio Grande do Sul é 150 mil. E com relação às escolas, o que ocorre? Ainda tem muitas famílias que, quando a criança começa a aprender a falar, eles ensinam no pomerano. Alguns deles colocam que, lamentavelmente, quando vão para a escola, acabam aprendendo português, e muitos acabam se esquecendo, deixando de lado, né? Mas tem muitas famílias, né, que ensinam seus filhos para manter. Agora, tendo o dicionário pomerano, olha que maravilha, né? Nós disponibilizamos para as escolas os dicionários pomeranos, livros, né? O livro também do Pequeno Príncipe em pomerano, para pelo menos, mesmo que a pessoa não saiba ler, mas pelo menos tem contato com a língua, como é que era o original. Então isso é importante. Deixamos para as bibliotecas públicas também, muito importante, para as rádios, para as igrejas, isso é muito importante. Porque aí os pastores também podem pedir para que cada semana o livro vá para uma família pomerana, e não dá para dar para todos, mas cada vez o pastor pode distribuir para famílias pomeranas que desejarem ler. Os meus livros estão em português, para eles terem acesso aos costumes e à cultura. O dicionário é importante, eu vejo que é muito importante na escola, e eu vejo assim, o mais importante hoje, nós estamos correndo contra o tempo, é muito importante que as crianças, hoje nós possamos atingir as crianças, porque serão os homens de amanhã. Então, atingindo eles, a gente faz com que a cultura pomerana, a cultura deles, não precisa ter vergonha, a história é lindíssima, só que é cheia de nuances, de guerras, de peste, de fome, mas que eles saibam um pouco, principalmente também da sua família. Quando eu dou palestra, eu sempre peço para as pessoas assinarem antes de entrarem na palestra, porque aí eu vejo os nomes e já sei. E aí eu já entro na palestra falando os nomes, da onde são, ou se eu sei o nome do primeiro que veio para cá, eu falo, e o que os últimos imigrantes que vieram para o Brasil plantavam, né? Então, muitas vezes eu via assim, nas palestras minhas, a pessoa sair, pegar o telefone lá fora da igreja ou
do auditório e ligar para a família, de repente toda a família está lá, porque imagine um estrangeiro falando aqui da nossa família, que coisa que eu não sei, e que pisou na terra de nosso bisavô, tataravô, né? Então essa história é muito bonita para que eles tenham um conhecimento maior da família deles, do nome deles, né? Isso é muito importante. Eu acho que a genealogia é fria, dizia assim, ó, teu bisavô nasceu em tal ano e faleceu. Mas se você coloca histórias da família junto, você agrada crianças de 8 até senhores de 80, 90 anos de idade, né? Que está trazendo uma coisa não de fora, não estranha, da própria família. Isso é importante, né? Aqui quem está acompanhando também aqui é o Everson Dumer. Você conhece? E ele diz um abraço ao professor Heinemann, grande mestre da história e cultura pomerana. Conheço o Dumer. Dumer é pastor da Igreja Livre aqui e trabalhou muitos anos em Cristal e hoje está morando aqui em Camaquã, cuidando da mãe dele. Um gesto muito bonito, né? O vereador Wilson Meireles está na escuta e ele envia aqui: bom dia, Alberti. Sou autor do Dia Municipal da Cultura Pomerana no município. Abraço ao professor. Ele tem um trabalho belíssimo na Assembleia Legislativa, ele compilou algumas coisas. Não, o Wilson é vereador. Perdão, o Wilson é vereador. Ele fez um trabalho belíssimo, ele tem escritos lindíssimos. Ele se inteirou nos assuntos históricos pomeranos. Ele está de parabéns e ele deve continuar com esse trabalho dele aí. Maravilhoso. Muito bem. O Adejanir, teria mais alguma observação? Não, seria isso. Eu me sinto muito honrado, né, em estar acompanhando o professor. E também, né, que a gente está usando essa cultura, o resgate dessa história pomerana e a possibilidade de trazermos para a região um crescimento na área do turismo e com isso emprego e renda para a região aqui, porque vai ser um diferencial, a gente está mostrando isso e proporcionando a possibilidade dos descendentes de pomeranos do Brasil inteiro, até fora daqui, que hoje a gente estava comentando fora do ar. Hoje com as redes sociais, essa nossa entrevista aqui está sendo vista no mundo inteiro e vai ser propagada através do jornal pomerano que vai para diversos países, né, professor? Então esse trabalho que a gente está fazendo aqui não vai ficar em vão e a gente vai conseguir trazer inovações e crescimento para a região aqui através da rota das etnias, dos pomeranos, dos poloneses. Nós falávamos aí em pomeranos, né? Temos vários aqui que estão na escuta neste momento, acompanhando o nosso programa, entre eles o Jorge Neubauer, a dona Irena Rakoff, também o seu Arno Peter, lá na Querência, que está mandando um bom dia. Inclusive ele é membro lá da Sociedade Feliz, que realiza a festa do colono, lá onde lhe falei que a maioria são pomeranos, né? Um abraço para todos eles, né? Impressionante. Agora há pouco também participava conosco aqui o Clayton Conflans. O Clayton. Que junto com o seu Carlos Conflans estão também acompanhando. Sim. O seu Carlos foi inclusive presidente da Sociedade Feliz há uns 20, não, mais um tempo atrás aí. Hoje ele tem lá a Associação Conflans e o Salão Conflans, né? Faz um trabalho muito bonito e também além de ser pomerano, é apaixonado pela história da pomerania. Muitos livros agora vão chegar lá, né? Vai estar nas escolas, as crianças vão poder levar para casa, na biblioteca municipal também vai estar à disposição. Muitos que vieram hoje estão enterrados em cemitério, não em São Lourenço do Sul, no cemitério Pi de Pelotas. Isso é importante avisar e também anunciar. E eu sempre peço para os pastores deixarem limpo aquilo, porque aquilo é um lugar histórico. É um dos primeiros cemitérios, porque o pastor que atendeu eles não era luterano, era um pastor livre daquela época, porque não havia, em 1858 não havia pastores luteranos. Então esse pastor fez muitos batismos e quando enterrou nesse cemitério que tinha, porque eram separados os cemitérios católicos e de evangélicos. Então, muitos de São Lourenço do Sul, eles procuram nos túmulos, nos cemitérios de São Lourenço do Sul, mas não vão encontrar. Estão no cemitério em Pelotas, né? Isso é importante dizer porque muitas vezes as pessoas também agora estão correndo atrás dos seus dados genealógicos e isso é importante avisar eles, né? Muitas vezes, por exemplo, Forpagno anos correu atrás dos cemitérios de São Lourenço do Sul. Eu falei para eles agora no Paraná, que eles mudaram para Paraná.
a quarta, quinta geração. Eu falei, não, vocês têm que correr atrás do cemitério lá de Pelotas. Lá estão os seus Alberto e o Roberto, os pioneiros dos Forpagno, que chegaram em 1858. Então, agora eles sabem pelo menos a origem, da onde procurar, os nomes, alguns dados do nascimento do Albert e do Roberto. Isso é muito importante, que a gente possa ajudar essas pessoas a descobrir a sua própria história, os seus próprios tataravós que vieram numa situação difícil, porque comida, roupa, é tudo diferente, né? Então, o senhor está citando uma coisa muito interessante, seu Raimundo, sobre inclusive os cemitérios. E um exemplo, eu estou lembrando aqui, o Vale dos Sinos foi uma região que chegou muitos imigrantes, e na Lomba Grande nós temos os dois cemitérios. Tem o cemitério católico e tem o cemitério da igreja evangélica, né? Da luterana. São as duas igrejas e cada uma tem seu cemitério, e os descendentes devem estar em cemitérios diferentes, né? Sim, essa procura pelos cemitérios aqui em São Lourenço e Pelotas é muito importante para que a pessoa vem às vezes do Mato Grosso, quer ver os seus antepassados, onde estão enterrados. Então, para facilitar eles, a gente sempre diz isso, vai primeiro em Pelotas, procura em Pelotas, né? Depois você vem para cá, né? Porque a grande maioria dos nossos imigrantes, eles vieram para 2 lugares só, específicos, entre Pelotas e São Lourenço do Sul, e um ano antes, vieram em 1º de novembro, e isso pouca gente sabe, de Neustedt, da parte leste da Pomerânia, para a colônia Santo Ângelo, que hoje é Agudo. Então também muitos se confundem. Deve estar em Pelotas. Não está, está em Agudo, porque ele chegou por Agudo, né? Muito interessante isso. Aqui nesse cemitério também de Lomba Grande, onde tem os 2 cemitérios, tem um deles ali que está praticamente quase toda a família dos Muckers, que é aquela famoso ali de Sapiranga, do Morro Ferrabras. Tem a história dos Muckers toda, né? Tem até filme que saiu, né? Muito interessante essa parte aí da cultura, esse resgate cultural. Se me permite, tem uma outra parte muito complicada na genealogia, quem estuda. Porque na questão dos Muckers, a igreja luterana e a igreja católica não enterrou por 10 anos quem era pertencente aos Muckers. Então, há na genealogia de algumas famílias, alemãs principalmente, e também pomeranas, um espaço de 10 anos. E as pessoas não conseguem decifrar quem era o seu avô ou bisavô, porque há uma lacuna. Então, membros da comunidade fizeram então o enterro, o batismo e até casamento. Porque como eles eram dos Muckers, nem os católicos nem os luteranos mais quiseram eles. Era uma seita, né? Então eles ficaram assim num vago por 10 anos. Tudo bem. A gente vai ter que marcar em uma outra oportunidade. Isso tem muita história, né? Para a gente seguir aqui falando, né? Sim. Sobre todos esses temas interessantes que marcam a nossa história. Obrigado pela participação, professor. Obrigado ao diretor da Câmara, mas também na Rota das Etnias, dando prosseguimento ao turismo na região. Aqui. Obrigado por tudo, deixo saudades de vocês. Eu agora vou para Botucatu, São Paulo, né? Continuar nas minhas andanças pelo Brasil. Quem sabe em setembro já para a Europa, para a antiga Pomerânia, na Polônia, né? Mas levarei no coração essa receptividade de vocês aqui para comigo e nesse tempo curto que eu fiquei aqui. Muito, muito obrigado, e aos ouvintes um grande abraço.